Flórida anuncia a criação de uma coalizão nacional anti-imigração de estados republicanos aliados. Após a aprovação de leis polêmicas, legisladores da Flórida pedem que imigrantes não deixem o estado. Texas implementa pacote de leis para desencorajar a imigração ilegal através do estado. Polícia de Massachusetts pede ajuda para encontrar brasileira que está desaparecida. E em New York, moradores questionam o atraso das autoridades em emitir alertas de saúde por causa da fumaça tóxica dos incêndios do Canadá. 20 estados norte-americanos estão em alerta e com a qualidade do ar comprometida. Olá, boa noite. Muito boa noite. O governador da Flórida anunciou a criação de uma coalizão nacional anti-imigração para os estados republicanos aliados. A ideia é ensinar as políticas públicas de combate aos indocumentados que entram em vigor aqui no próximo mês. Hoje, Ron DeSantis viajou até a fronteira do Texas para se encontrar com o governador Greg Abbott. E ele vai discutir os detalhes desse novo acordo interestadual. A reportagem é da Carla Marim. A Coalizão Nacional Anti-Imigração Ilegal foi anunciada no site oficial do governo da Flórida e consiste em treinar policiais e agentes de outros estados. O governador Ron DeSantis quer repassar para o Arizona, Novo México e Texas as políticas anti-imigração ilegal que entrarão em vigor no dia 1º de julho aqui na Flórida e que ele considera um sucesso. Com isso ele busca aliados, talvez até já pensando na candidatura à presidência, ele que há poucos dias oficializou, né, que vai tentar pelo Partido Republicano, então vai começar todo esse processo agora. Porém, já acredito que ele está fazendo esse jogo político, né? De estar na mídia, de mostrar ser uma pessoa bastante ativa. As medidas proíbem as empresas de contratarem ilegais, reprime o transporte de indocumentados para a Flórida, invalida a carteira de motorista emitida em outros estados e exige que os hospitais reportem a situação imigratória dos pacientes. É importante a gente lembrar que a imigração é um tema federal. E qualquer lei que confronte as leis federais serão canceladas. Então, a não ser que ele realmente consiga, né, a eleição e seja presidente dos Estados Unidos, ele vai ter certa dificuldade para implementar isso. Porém, é uma figura forte, está fazendo o seu trabalho político de maneira forte, está sendo uma pessoa, um representante bem forte desse ideal, né, contra a imigração ilegal. Hoje, DeSantis desembarcou em El Paso para um encontro com o governador do Texas, Greg Abbott, onde eles vão discutir as fases de implantação da Coalizão Nacional Anti-Imigração Ilegal. A viagem dele aconteceu um dia depois de usar fundos do estado da Flórida para despachar 30 imigrantes indocumentados do Texas para a Califórnia. Os Estados Unidos é um país formado por imigrantes, tem várias leis, né? Acho que é o país que mais tem leis para trazer imigrantes, inclusive loteria, né, do Green Card. Então, é um tema bastante sensível e ele está fazendo o papel dele, né, pró ou contra. O ideal americano é que justamente exista esse confronto de informações para que daí saiam as melhores ideias. Enquanto Ron DeSantis está lá no Texas, aqui na Flórida, legisladores que votaram a favor dessas leis anti-imigração agora estão recuando. Alguns deles vieram a público pedir para os trabalhadores imigrantes não abandonarem o estado. Os imigrantes representam 20% da população local e são os responsáveis por movimentar boa parte da economia. Os vídeos de várias obras paralisadas e fazendas vazias preocupou parte dos políticos da Flórida. O estado vem registrando protestos e uma grande fuga de trabalhadores que estão com medo da nova lei assinada pelo governador Ron DeSantis, que vai entrar em vigor no dia 1º de julho. O deputado republicano Rick Roth confessou que não esperava esse êxodo por causa das novas medidas. Ele se reuniu com imigrantes latinos e pediu para eles não abandonarem o estado. Rick, que é fazendeiro, disse que estava sentindo na pele o reflexo dessa medida, que admitiu ser um tiro no pé. A deputada Lina Garcia disse na mesma reunião que a nova lei era para assustar os imigrantes, que continha mentiras irresponsáveis e admitiu que não deveria ter assinado. A verdade é que muitas famílias já deixaram o estado, muitos imigrantes já se mudaram para outros lugares porque se sentem perseguidos por essas leis.
E o que está acontecendo é que esses legisladores, assim como muitas outras pessoas, estão preocupados porque sabem que o imigrante trabalha duro e contribui muito para a economia local. Por exemplo, em 2016, os imigrantes undocumentados, eles contribuíram 1,3 bilhões para a Previdência Social. Nós temos mais de 40 mil imigrantes empreendedores aqui na Flórida Central que estão não só movimentando a economia, como também criando trabalhos. Os imigrantes em 2016, aqui na Flórida Central, contribuíram com 3,5 bilhões em taxas. Então nós sabemos que o imigrante ele não deve ser perseguido e que o imigrante ele não é o problema, e sim a solução. E o estado do Texas anunciou mudanças nas leis para punir com mais rigor os coiotes que fazem a travessia dos imigrantes e pessoas envolvidas em esconder os indocumentados em casas do estado. Agora, a pena criminal para essas pessoas, que antes poderia variar entre 2 e 10 anos, ficará fixada nessa máxima de 1 década atrás das grades para cada imigrante indocumentado transportado para o estado. Com a mudança, o Texas vai se tornar o primeiro estado do país a ter as sanções mais duras contra o transporte de imigrantes ilegais. Os projetos aprovados na semana passada pela Câmara Estadual dos Deputados já estão na mesa do governador Greg Abbott, que pode sancioná-los a qualquer momento. As propostas visam desencorajar as travessias ilegais. Uma delas tem como alvos contrabandistas de pessoas, chamados de coiotes, e prevê penas mais duras em caso de prisão. A outra iniciativa visa estrangeiros não autorizados a entrarem no território norte-americano que cruzam a fronteira fora dos postos oficiais de entrada para pedido de asilo. Tudo isso na intenção de escapar dos controles das autoridades federais de imigração. O Texas também criará o chamado Tribunal de Proteção de Fronteira, que, entre outras funções, vai determinar a indenização a pessoas vítimas de danos causados por estrangeiros ilegais em suas propriedades na região de fronteira. E depois do intervalo, a polícia de Massachusetts pede ajuda para encontrar uma brasileira que está desaparecida. E como um alerta para a alta temporada de férias de verão, a gente mostra que um estudo revela os principais motivos para os ataques violentos nos aviões. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E atenção, comunidade, tem uma brasileira desaparecida em Framingham, Massachusetts. As autoridades estão pedindo ajuda por todos os meios de comunicação. A Giovanna Locatelli tem as informações. O Departamento de Polícia de Framingham, em Massachusetts, usou as redes sociais para pedir ajuda da comunidade em busca de pistas que levem ao paradeiro de Kellen Albuquerque, de 16 anos. A jovem tem o apelido de Kelly e, de acordo com as informações, ela foi vista pela última vez no dia 8 de maio na cidade. A polícia ainda não tem pistas sobre o paradeiro da jovem, mas acredita que ela possa estar na região de Framingham, Boston ou Brockton. Qualquer pessoa com informações deve ligar para o telefone 508-872-1212. E atenção, comunidade brasileira da Califórnia, New Jersey, Novo México e Pensilvânia. Esses 4 estados norte-americanos vão entregar um novo estímulo financeiro aos moradores, como aqueles que eram distribuídos durante a pandemia pelo governo federal. São 2 linhas bem diferentes de assistência econômica para os residentes dessas 4 regiões. Os cheques devem ser entregues já nas próximas semanas. Mas olha, atenção, cada um desses estados tem leis e requisitos bem diferentes para o recebimento desses valores aí. Em New Jersey, por exemplo, quem alugou ou comprou propriedade em 2019 pode receber o valor de $1.500 por pessoa, o mais alto cheque entre os estados. A orientação das autoridades é que você procure as informações corretas de cada região para saber se está elegível ou não para receber esses cheques. E uma análise global apontou que o número de passageiros indisciplinados em aviões vem aumentando mais de 30% ao ano. Segundo especialistas, esses comportamentos agressivos colocam em risco a tripulação e os passageiros. A Eloá Orazen foi tentar descobrir o que está provocando o aumento desses ataques de raiva.
Cada vez mais, as turbulências em voos domésticos e internacionais não têm nada a ver com as condições climáticas, mas com o mau comportamento dos passageiros. O aumento de casos envolvendo passageiros problemáticos aumenta 37% ao ano. O que tem acontecido é que as pessoas têm perdido uma certa noção de convivência, de responsabilidade, e responsabilidade não só com ele mesmo, mas com o outro que está ao lado, né? De acordo com as companhias aéreas, uma das regras mais desafiadas a bordo são relativas à proibição de cigarros, inclusive os eletrônicos. Depois, a queixa mais frequente é a de passageiros que não cumprem as instruções da tripulação, como apertar os cintos, por exemplo. Excesso de bagagem de mão e o consumo de álcool completam a lista. O confronto físico a bordo de um voo ainda é pouco comum, mas disparou 61% de 2021 a 2022, o que faz com que se discuta a presença de um segurança a bordo. Pela minha experiência tripulando aeronaves de diversos tamanhos, né, um segurança a bordo seria um problema a mais para a tripulação resolver, né? Uma lista de pessoas, personas não gratas, né? E que pudessem ser compartilhadas com outras companhias e que as empresas olhassem isso com atenção, que esta pessoa, né, é indisciplinada e ela já vem com tendência, ou ela tem se manifestado com tendências a transgredir as regras. Essa pessoa banida ou limitada nas suas viagens, né, já seria de grande ajuda. Para combater essa crise, a FDA proibiu os passageiros de consumirem bebidas alcoólicas quando em voo, a não ser aquelas oferecidas e servidas pela tripulação responsável. Desrespeitar essa norma pode gerar multa e uma provável banição de voos naquela companhia aérea. Uma outra proposta pode impor ao passageiro problemático todas as custas do incidente. O Protocolo de Montreal, então, ele promete responsabilizar o passageiro, né, atuando diretamente no bolso em custas, né, em prejuízos concretos, né, de todo o comportamento indisciplinado dele ou um comportamento inconveniente causou tanto para a companhia aérea quanto para os outros passageiros, para a tripulação, com atrasos, com gastos desnecessários em combustível, em taxa de aeroportos. Então ele sim, ele será responsabilizado. O Brasil ainda não ratificou esse tratado, então ele ainda não é válido no Brasil. E falando em voos, olha só essa novidade. As companhias aéreas estão tentadas a optar pelos assentos de 2 andares. Não está entendendo? Então, calma que a gente já explica tudo. Esse modelo foi criado há 23 anos por um famoso designer de assentos de aviões, o Alejandro Núñez Vicente. E olha, isso é a nova promessa do mercado, viu? Na Expo de Interiores de Aeronaves em Hamburgo, na Alemanha, nesta semana, ele defendeu que o assento de nível duplo é o futuro dos voos econômicos. Mas claro que esse conceito divide opiniões e deixa, sobretudo, os passageiros bem intrigados com a falta de conforto. Pois é. Olha, gente, depois do intervalo, New Jersey oferece aulas online gratuitas para diferentes áreas aos idosos do estado. E falando em pessoas mais velhas, você já se perguntou por que quanto mais velho a gente fica, mais cedo se acorda? Cientistas explicam essa razão. Você já ouviu falar de problemas de sono como insônia, certo? Mas existe um grave distúrbio que provoca sonolência em excesso e coloca pacientes em risco de saúde. É a hiperinsônia idiopática, que faz com que os acometidos por essa doença fiquem especialmente cansados ao longo do dia, mesmo dormindo horas suficientes para o descanso ideal. Essa doença está sendo popularmente chamada de hiperinsônia e quem sofre dessa condição pode ter mais de 10 horas de sono à noite e mesmo assim acorda se sentindo exausto, de mau humor e querendo continuar na cama. A hiperinsônia idiopática afeta de 4 a 6% da população mundial e faz essas pessoas perderem qualidade de vida.
Para quem tem a condição, pode ser difícil se manter em um emprego ou frequentar a escola, por exemplo. Há relatos de pacientes que sofrem de isolamento social, depressão e ansiedade. O médico do sono, Dr. Luis Casaglis, diz que o indicativo mais comum da condição é a queixa de que o sono noturno não é revigorante e a pessoa costuma ficar grogue nas primeiras horas acordada, além de sofrer de falta de concentração e irritabilidade. The two most common complaints are sleep that's not refreshing. Segundo os especialistas, a hiperinsônia idiopática pode trazer sérios problemas à saúde. Além disso, quem sofre da condição pode estar mais propenso a sofrer acidentes domésticos e de trânsito, devido à condição debilitada, com cansaço em excesso e sono persistente. A boa notícia é que já existem alguns medicamentos que podem ajudar a controlar essa condição, assim como as pesquisas para o combate das doenças do sono estão avançando a cada dia. Os especialistas aconselham que a pessoa procure um médico ao menor sinal de más noites de sono por prolongados períodos. E você já se perguntou o porquê de pessoas mais velhas acordarem cada vez mais cedo? Olha, cientistas acabam de explicar as razões para esse hábito que sim está atrelado ao envelhecimento. Conforme a gente vai ficando mais velho, o nosso cérebro vai perdendo algumas referências de tempo decorrido. Foi isso o que concluiu um estudo norte-americano que confirmou que o hábito de acordar mais cedo faz parte do processo natural de envelhecimento. Os pesquisadores explicam que, da mesma forma que os aspectos da saúde física e mental são alterados com a idade, o cérebro torna-se menos responsivo ao longo dos anos. Por exemplo, os nervos que deveriam dar dicas de tempo sofrem na mesma quantidade de degeneração do cérebro. E a luz absorvida pelos olhos é capaz de interferir no entendimento do tempo. Por isso, as mudanças na visão que surgem com a idade reduzem a intensidade do grau de estimulação que o cérebro recebe, o que desempenha um papel importante em ajustar o nosso relógio. Além disso, é preciso lembrar que a luz solar, as interações sociais e as atividades físicas ajudam o cérebro a entender onde ele está em um ciclo de 24 horas. E como a rotina muda drasticamente na terceira idade, perdem-se essas referências. Agora uma notícia para a nossa comunidade da melhor idade que vive em New Jersey. O estado está divulgando uma plataforma online que oferece aulas gratuitas. Os cursos são sobre assuntos variados e têm o objetivo de combater o isolamento social dos mais idosos e fechar a lacuna tecnológica para essas pessoas. E olha que maravilha, gente, as aulas são oferecidas em diferentes idiomas e estão disponíveis 24 horas por dia. Para se inscrever, basta entrar no site Get Set Up para fazer uma conta e começar as aulas. A única exigência é ter mais de 60 anos. A iniciativa faz parte da Divisão de Serviços Sênior do Estado. E no próximo bloco tem os detalhes de 4 formações de tempestades que estão sendo monitoradas pelo Centro Nacional de Furacões. E a gente atualiza a situação do ar poluído por causa dos incêndios do Canadá, que já afeta a saúde de mais de 75 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Nesse Dia Mundial dos Oceanos, ambientalistas emitiram um grave alerta. O Oceano Ártico pode ficar sem gelo já em 2030. Isso é uma década antes do previsto. Esse alerta foi feito por cientistas de 3 locais diferentes, do Canadá, da Alemanha e da Coreia do Sul. Os especialistas analisaram amostras do solo do Ártico e análises do oceano feita pelas agências espaciais americana e europeia desde 1979. O resultado chamou a atenção dos estudiosos e preocupou os ambientalistas. A previsão é que o Oceano Ártico fique sem gelo nenhum entre 2030 e 2050. Isso significa uma década antes do previsto. Os motivos são as emissões de gases de efeito estufa que
estão aumentando a temperatura da Terra e derretendo os glacieiros. Para os especialistas, esse degelo é inevitável. O problema é que, além do aumento do nível do mar e das mudanças climáticas, esse derretimento do gelo pode criar outra situação alarmante: a liberação de vírus seculares congelados. Pesquisadores já encontraram 13 vírus pré-históricos que estavam adormecidos há quase 50 mil anos no hemisfério norte. Isso pode reviver doenças desconhecidas. Agora é hora de descobrir como vai ficar o tempo em boa parte do país amanhã. Vamos para a nossa meteorologia aqui no telão, gente. Olha, previsão de bastante chuva em Boston e em New York. Washington também trovoadas ao longo do dia. Em Charlotte, muito sol, máxima de 81. Na Flórida, vai ter temporal previsto na região de Jacksonville e de Miami também. Mas em Tampa, sem chuva, mínima de 74, máxima de 91. Em Houston, no Texas, sol entre nuvens ao longo do dia. Em San Antônio, mesma coisa, sol entre nuvens, mínima de 71, máxima de 98 graus. El Paso, também sol entre nuvens, aí tempo encoberto, máxima de 90, vai fazer bastante calor. Albuquerque segue aí nos mesmos passos, máxima de 84 graus, bastante calor. Fênix, aquele calor o dia inteiro, sol brilhando, máxima de 96. A mesma coisa em Las Vegas, máxima de 94. Na costa da Califórnia, tempo encoberto. Em Los Angeles, máxima de 71. E em São Francisco, máxima de 64 graus. E tem mais uma informação agora sobre previsão do tempo, gente. O Centro Nacional de Furacões anunciou que está monitorando 4 diferentes formações que podem se tornar tempestades. 2 delas já estão se movendo em direção ao Caribe. Os especialistas dizem que ainda é cedo para saber se elas vão se tornar ou não furacões, mas novas atualizações devem ser anunciadas já na próxima semana. E olha, ainda falando de clima, pelo 3º dia seguido, New York está em alerta por causa da fumaça dos incêndios florestais que estão vindo do Canadá. A situação está melhor hoje, mas ontem uma névoa laranja parecia ter engolido a cidade, que ficou no topo do ranking dos lugares com a pior qualidade do ar no mundo. Só para se ter uma ideia, a visibilidade não passa de 5 metros em alguns lugares. A ordem é não sair de casa. Muita gente já está reclamando que os olhos, nariz e garganta estão ardendo e questionando se as autoridades não demoraram para emitir um alerta. A reportagem é da Carolina Camargo. Este vídeo impressionante registrou a transformação da cidade. Em menos de 3 horas, New York passou do cinza escuro para o laranja denso, engolido pela fumaça dos incêndios florestais do Canadá. This is what my view from Jersey City normally looks like. Esta moradora resolveu mostrar da janela do apartamento dela como era Manhattan antes e como ficou depois que a névoa espessa camuflou tudo. A visibilidade reduziu tanto que em alguns lugares não passava de 2 quadras. A ordem foi evitar sair de casa para não correr riscos. Mesmo assim, teve gente que se arriscou. Eu nunca vi nada assim em 40 anos. É bizarro, desabafou o ciclista Todd Barnes, que ao invés de pedalar 50 milhas, resolveu percorrer apenas 6 e voltar para casa. Já esta mulher saiu para caminhar com o cachorro e se arrependeu. Eu estou usando isso, mas ainda consigo sentir o cheiro, afirmou ela. Na tarde de ontem, New York atingiu o limite de poluição. O prefeito Eric Adams confirmou que a cidade estava com o pior ar do mundo e com o índice mais alto e perigoso já medido desde os anos 60. This is the highest level index of our knowledge since the 60s. O ar poluído afetou os aeroportos também. Mais de 2.000 voos foram atrasados em todo o país. A governadora chamou de crise ambiental sem precedentes e disse que estava difícil respirar fora e dentro de casa e pediu para os moradores levarem a situação a sério. Very dangerous. I'm calling it an environmental health crisis. Por isso, na coletiva de imprensa, a governadora Kathy Hochul anunciou a distribuição de 1 milhão de máscaras iguais a esta, a N95, que filtra o ar. Para New York, serão 400 mil unidades. Elas vão ser distribuídas em vários locais públicos da cidade. A ideia é ajudar a população a não respirar o ar tóxico que pode fazer mal à saúde. 20 estados norte-americanos estão em alerta e com a qualidade do ar comprometida. A fumaça proveniente de incêndio florestal pode trazer vários problemas por 2 motivos. Um, pela inalação direta da fumaça
que pode ser tóxico, e outro pela inalação de fuligem. E temos que tomar muito cuidado com os extremos de idade, tanto criança como os idosos. A fumaça pode causar irritação ocular, irritação de toda a via aérea, desde o nariz até os pulmões, levando a quadro de rinite, sinusite, levando a quadro de asma, e muitas vezes essa asma pode ser uma asma grave, que pode levar até a morte, ou até mesmo intoxicação pela fumaça, intoxicação pelo monóxido de carbono. Os especialistas também deram dicas de como reduzir o nível de fumaça dentro de casa. Mantenha as janelas fechadas. Se você tiver um filtro de ar portátil, ligue no máximo. Troque o filtro do ar-condicionado da casa e verifique se ele não está puxando o ar de fora. Se estiver, reprograme para recircular o ar interno. Se a fumaça for sentida dentro de casa, use máscara N95. Ela filtra até 95% das partículas da fumaça. Então é isso, gente. Moradores de 20 estados seguindo, por favor, as dicas que apareceram agora na reportagem para tomar cuidado. Com certeza, e se sair de casa, a gente já sabe, lembrando aí o que a Carolina falou na matéria, usar a máscara N95, que é para se proteger. Muito bem. Então é com esse alerta, mais uma vez, que a gente termina o jornal de hoje. Amanhã a gente atualiza, claro, essa situação e a gente volta a se encontrar às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 7ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite.